Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Estrelado. Hoje é um dia muito importante. Vou finalmente revelar quem é o meu assistente. Eu já andava há muito tempo com este problema, que sempre queria falar nele, não dizia o nome, porque ainda não tinha feito um podcast com ele e sabia que o queria trazer aqui. Mas quero trazê-lo aqui principalmente por uma razão. Não é porque é meu assistente, mas porque é realmente um artista. Agora, por onde é que eu começo? Acho que vou começar por uma coisa que acho que é bastante importante, que é deixá-lo de chamar o meu assistente e passar a chamar a minha assistente. Pois é, não é um homem, é uma mulher. Muito mais fácil, não é? Ter uma mulher do que ter um homem. Ora, é professora de Educação Física. Ponto número 1. É fotógrafa. É videógrafa. É editora. É artista plástica, desenhadora, que, esquece. O que é que falta? E a minha assistente, Joana Teixeira. Podes aparecer, já podes aparecer. Estavas escondida. Também posso me esconder outra vez. Não, agora não dá. Até porque temos a versão, isto é a versão vídeo. Porque se fosse só de versão podcast, podias te esconder, não fazia problema, ninguém te via, mas iam-te ter que ouvir. Pois. Já estás mais calma, estás muito nervosa. Ela está muito nervosa. Ai, Jesus, ai. Porquê? Nós já testámos isto e agora podemos falar. O primeiro podcast foi gravado contigo, só que não mostrámos, não é? Pois, mas foi um teste, foi um uma teste, brincadeira. Estávamos à vontade, tá. a lançar piadas e tudo. E tudo, só para ver como é que estão as câmaras. Exatamente. E tal. E Agora supostamente tem que me portar à altura e o que é complicado para se não mim. correr bem, a gente não põe. É. Mentira. É o que sair. Relaxa, não há problema. Estamos só aqui os dois a conversar. Imagina que isto é um trabalho. Estamos a fazer um trabalho. Sim, senhor. Vou fazer aqui uma pequena introdução para o pessoal perceber. Tu és a minha assistente algumas vezes. És mais minha colaboradora. Trabalhamos mais os dois em conjunto do que as vezes que tu me ajudas, que são poucas. Até porque para ajudar é difícil. É mais atrapalhar às vezes. Constantemente, sim. Constantemente. Ok, constantemente. Sim. Mas pronto, às vezes uma ajuda. Mas o que é mais é, temos trabalhado em conjunto. Mas vamos explicar a estes meninos porque é que tu estás aqui, não é? Lá mais uma vez, não é? Porque és minha assistente. Olha, antes que te diga, tens os headphones ao contrário. O fio é para o lado esquerdo. É loira, pessoal, é loira. Não é ser loira, Não. sou mesmo eu. És tu, pois é isso. Claro. Eu sou a pessoa mais distraída à face do planeta. Professora de Educação Física? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Do com oitavo muito ano? orgulho. Não. É do sétimo para cima. Do sétimo para cima. Sim. Mas tu és de Vila Real. Eu sou uma Vila Até o que estás a fazer aqui agora, na nossa terra? Em Portugal? Vida de professora. Fui colocada cá em baixo. Fica em Foi caminho. daquelas- Tipo, Vila exatamente. Real, coisa Sintra, né? São Estás em Sintra. 2 km e estamos 2 km mais qualquer coisa. Mas sim. Pá, isto anda a 2. Ainda hoje estava a falar Mas com o não- GNR, que foi colocada, é de Cascais, foi colocado em Guimarães. Epá, os Mas professores são colocados... mas eu não me queixo. Fui eu que me candidatei para cá. Pronto. E por sorte saiu. Por sorte. Por sorte. Ainda é sorte. Ainda considera Exatamente. sorte. Porque Pronto, eu tenho bom. candidatado só lá em cima e não tem saído. E não tem saído. Assim Felizmente saiu. Assim, Pronto. cá em baixo saiu. Sim, isto aqui também. Aqui estás presente, estás na terra, estás na cidade. Vieste à cidade, basicamente. Então é professora de Educação Física já há muitos anos. Já há muitos anos. Sim, Muito já sei há muitos anos. Quantos? Sim, em 2005. Ai, é bem, Jesus, já São bastante. alguns anos, sim. Então, e diz-me uma coisa, a parte do desenho eu já sei, eu parte destas coisas já sei, porque em conversas as coisas surgem, não é? Como é óbvio, quando fiz a entrevista para recrutar, fiz a entrevista, fiquei a saber estas coisas e até no outro podcast é que aprendi umas coisas, mas a história do desenho entrou-te porque tu antes estavas também, em vez de ser colocada como professora, estavas nos chamados AECs, não é? Exatamente. Que é as atividades extracurriculares e como tinhas muito tempo, o que é que aconteceu? Exatamente. Eu fui colocada e fora de Vila Real. Também, mais uma vez. Fora de Vila Real, ou seja, tive que me candidatar para o outro lado para ter também emprego nas AECs no início. E então eu estava a dar, não sei se eram 6 horas por semana, se eram 12 horas, não me lembro. Mas que não é nada. Basicamente não é nada. Epá, desculpa interromper. Tenho que mostrar a nova caneca. A nova caneca do podcast. Vou meter aqui mesmo em frente à tua cara. Pronto. Pá, não era bem assim que eu hoje queria fazer, mas ficaram giras. Sim. E então, como havia muito tempo sem fazer nada,
E eu já gostava de desenhar, não é? E então aventurei-me. Estou aqui sem fazer nada. Tu tinhas que E já desenhei. gostar de desenhar, porque assim, aquilo que tu acabaste por descobrir é um dom. Aquilo não é, pratiquei muito tempo e fiquei a desenhar assim. Não, eu já gostava muito. Pois, e, tinhas por que exemplo, a gostar. minha professora de Biologia, na altura uma pessoa não era desenho técnico em Biologia, mas fazia desenho relativamente às Aquilo. amostras. E a professora disse-me logo, Joana, tu nunca desistas de desenhar. Desenhar, já desenhavas. E eu acho que eu tive um 18 em Biologia porque a professora adorava os meus desenhos. Aquilo estava tudo bem feitinho. Sempre fui perfeccionista, mas o desenho era realista. Pronto. Depois lembrei-me dessa parte, gostava de fazer isso e continuei. Começaste a fazer esses desenhos, começaste a evoluir. Exatamente. E chegaste a um ponto. Pronto, quem estiver a ouvir no iTunes e no Spotify, eu aconselho-lhes vivamente a que vão ao YouTube Vasco Estrelado e procurem este vídeo, porque nós vamos mostrar aqui os desenhos da Joana e vocês não vão poder ver. Eu vou mostrar imagens aqui na edição. Nós não temos cá nenhum desenho, porque a Joana tem-os todos em casa, em Vila Real, e até porque muitos deles depois são vendidos. Mas isto, vamos mostrar aquele enorme que tu tens, que aquilo tem 1 metro. Between Worlds, que está fantástico, tem aquela mulher com a cidade e a natureza. Exatamente. E que aquilo tem um tamanho. Está cerca de... 1 metro Não tem 1 metro, 80, não tem 1 né? metro, é 80 centímetros de largura e talvez E que demorou... 60, 70. Demorou o quê? Quantas? 17 meses. 17 meses. Não foram consecutivos. Não consecutivos, Portanto, mas comeste e dormiste e 17 paraste meses. e tal. Mas horas tem quê? Centenas, não é? Centenas, muitas centenas. Aproxima-se muito do milhar. Pois, porque aquilo é cada centímetro que demora 30 minutos ali. Depende da textura, Depende do mas que for. um pequeno centímetro quadrado pode levar 1 hora. Bem, eu a primeira vez que vi os teus desenhos até fiquei assim, tipo, estás-me a abalar. Que isto é uma fotografia. É engraçado, e não é. Dos melhores elogios que eu tenho e É até dos perguntarem que é uma comentários das foto. exposições é dizerem que viram as fotos e não sabem onde é que estão os meus desenhos. Viram a exposição das minhas fotografias. Yeah. Não era fotografia, Não, mas aquilo era a exposição do desenho. Exatamente. Não, é fantástico. Mesmo, como é óbvio, é com base numa foto, tu precisas de uma boa foto para poder fazer aquele desenho. Mas mesmo assim, e mesmo que faças um sistema de grelha, whatever, eu tirei Belas Artes, sei perfeitamente o trabalho que dá e a dificuldade que nós temos em desenhar e aquilo é simplesmente fantástico. Depois a coisa começou a evoluir para a fotografia apareceu como? A fotografia apareceu a partir de um desenho, que eu vi uma fotografia que eu achei espetacular para desenhar e fiz esse desenho e ao mesmo tempo senti necessidade de ter fotografias minhas para fazer mais para desenhos. fazer os desenhos, ok. Então aventurei-me na fotografia. Tu precisas de uma foto com boa resolução, que se veja os pormenorzinhos todos para os poderes desenhar também. Se a fotografia não tiver Já experimentaste qualidade... fazer um desenho de cabeça? Não. A imaginar qualquer coisa. É engraçado que não consigo. Não consegues. Porque não consigo definir completamente na cabeça aquilo que eu tenho que transmitir para o papel. Eu preciso ver mesmo. Preciso de ver aquele pormenor. Tipo, estares a fazer... Já tentei, sim. Quando era mais nova fazia bastante a olho até. Só que depois mudei um bocadinho ali o meu rumo. Sim, fotografia. E habituei-me. Muitas vezes nos artistas de rua, não é? Que eles estão a fazer aqueles trabalhos, as pessoas mandam-lhes uma foto e depois eles fazem o desenho. Sim, artistas fantásticos, numa hora e fazem um desenho. Sim, fazem um desenho, mas não é uma coisa ao nível pormenor que tu fazes. Exatamente. Esquece. Eu faço mesmo. Há quem lhe chame realismo, há quem lhe chame Olha, hiperrealismo. tu não te esqueças de uma coisa importante. Hoje não temos nem assistente de produção do podcast. Temos que confirmar as máquinas. Tu ficas responsável pela tua câmera, eu fui responsável pela minha e aquela aqui na mais nem tem ecrã. Se Deus quiser estar a gravar, não há stress, vai correr tudo bem. Porque normalmente é a Joana que está por trás da câmara a controlar aqui, a deixar-me a mim completamente descansada relativamente a essa parte, para poder, hoje estou aqui assim um bocadinho mais naquela, tipo a perceber, porque estamos aqui, não temos cá ninguém e é melhor, não é? Mas é engraçado, no dia que eu venho para aqui, despassarada, distraída, é quando já tivemos problemas técnicos para eles nem sabem nem sonham os problemas que a gente já teve aqui, mas é sempre assim, isto tem sido, os dias têm sido a correr, eu tenho tido muito pouco tempo, como tu sabes muito bem, e isto é tudo preparado em cima da hora, do momento, e graças a Deus não temos problemas com as luzes.
mas é tudo Ok. muito rápido. Então começaste a fazer fotos e mais também ligado ao desporto automóvel, não era? Exato, ligado ao desporto Porque Vila automóvel. Real, carros, pronto, não há Sim. hipótese. E tu Mas- gostas muito de carros também, não é? Mas é engraçado que até essa altura não ligava muito. Só que Hum. depois comecei a descobrir não o fascínio pelo carro, mas pela fotografia do carro. Ok. Ou pela Pois foi fotografia o mesmo. do momento. Foi Do como aconteceu a momento. mim. Porque a mim podia ser o carro, podia ser a bicicleta. Olha, outra coisa que nós estamos a fazer, desculpa, isto hoje está muito a giro. Eu não liguei o cronómetro, portanto não faço a mínima ideia quanto tempo é que estamos a correr. Espreita lá aí, Inês. 11 minutos e 11 10, minutos, estamos pronto, bem. estamos bem. Muito bem. Então é que eu não faço. Esqueci-me, pá, isto. Para não estou habituado a isto, é que costumo estar a tratar disto e agora não estou preparado. Exatamente. Quer dizer, Temos assim, que ir controlando. Temos que ir controlando de outra maneira porque isto assim não está a correr bem. E então, a fotografia de desporto em Vila Real e tal, fizeste ali umas coisinhas. Entretanto, recentemente começaste a fazer outro tipo de fotos e agora também podemos explicar porquê. Porque entretanto começou a entrar em contato com o Estrelado, fez trabalhos para o Estrelado e o Estrelado começou a fazer, digamos, de mentor, que é uma coisa que eu também já fiz a outras pessoas, no sentido de te colocar a fazer outro tipo de fotografia. Quando comecei a ver os teus desenhos, eu vi que tu gostavas de fotografia e começámos a falar de outro tipo de fotografia e entramos aqui numa área muito interessante. Queres falar um bocadinho disso? Sim, Era uma área que tu já... É uma área que eu já tinha tentado. Que eu olhava para aquelas fotografias e dizia, eu adoro isto. E eu quero fazer isto, porque tem a ver com a parte artística, criar algo. E então eu construí as minhas luzes de estúdio até, com lâmpadas e vasos e alumínio. E uns panos acho pretos. que já vi umas fotos. E tentei, não é até Resultou, não é? claro. Mas também acabei por ver que aquilo não era fácil. Eu tentava reproduzir e era como tu também já disseste anteriormente, uma pessoa vai aprendendo, vê os YouTubes e tenta desenvolver as nossas capacidades com os conhecimentos daquilo que vai vendo. E eu tentei, mas não conseguia chegar lá. Até houve ali um momento que eu desisti. Pois é, porque assim, o equipamento não é importante até um certo ponto, porque há ali um momento em que tu ou tens o equipamento que específico para aquela técnica, ou então por simplesmente mas podes não conseguir. Era só o equipamento, era mesmo a parte da realização da foto. A pessoa pensa que às vezes ajusta-se aqui um bocadinho os parâmetros, carrega-se no botão. A parte técnica também, digamos, aqui para nós que ninguém nos ouve, aqui para nós que ninguém está a ouvir isto, a parte técnica é algo que tu ainda... Lá está, tu tens a veia artística, tu tens a parte em que tiveste que aprender a mexer na câmara porque tinhas uma necessidade de ter fotos. E eu é ao contrário. Bem, para além de eu ser um tech geek e informática e computadores e portanto tudo o que seja tecnologia e câmaras não sei o quê, facilmente entra na minha cabecinha. Tu custa-te um bocadinho e tens que apontar e tens que escrever. Por isso é que eu fiz aquela técnica de estúdio que tu estás a trabalhar agora, em que as definições são sempre as mesmas, não é preciso mudar, que é para ela, tipo, Joana, quem não está mexe. a ouvir isto também me dizer loira, mas não é loira. Não é loira, é Joana. É mesmo Joana. Podia ser morena que era igual. Sim. Era igual. Não, é que a minha cabeça não está virada para a parte técnica. E é engraçado porque eu venho de uma parte de ciências, que eu adorava matemática, adorava físico-química e aquelas contas, as fórmulas, eu adorava tudo e decorava aquilo tudo. Mas nesta parte, é a mesma parte, é a parte artística. Eu sei o que quero e vou trabalhando de maneira a lá chegar. Agora, como é que eu lá cheguei? Não faço a menor ideia, mas cheguei lá. Então, eu tenho que reproduzir aquele método. Mas, por exemplo, em computadores, e agora vamos falar de outra área, que é aquela também pela qual que nós estamos a trabalhar mais, e é por aí que tu também és minha assistente, não só assistente, como acabei de criar uma área nova de vídeo, porque tu editas muito bem. Já fizemos alguns trabalhos juntos de vídeo, e foi aí através disso que a gente se conheceu. Portanto, tu tens, por exemplo, no Premiere, tu percebes daquilo bem. Pronto, ensinei-te umas coisas. Ensinei-te umas coisas, mas tu... Pá, e o Premiere tem muita coisa. Exato. Mas é porque achas que é porque editas muitas vezes, fazes muito vídeos? Sim, também um método de repetição constante, não é? Mas vai haver um ponto que uma pessoa fixa. Mas aí também é Photoshop. Uma pessoa no Photoshop
vai descobrindo e vai ficando e, Sim, é assim, e as coisas que são interessantes ficam. Se tu ficares uns meses sem mexer num programa, tu vais ficar naquela... Peraí, eu, por exemplo, eu no Photoshop já não. Mas, por exemplo, After Effects, se tiver... E agora, por exemplo, se eu agora tiver que fazer qualquer coisa ao After Effects, vou ter que ver tutoriais outra vez, porque já não me lembro de nada, onde é que era, como é que era, o Premiere e o Photoshop e o Lightroom. Uso todos os dias, praticamente. Portanto, aí também tu estás a editar vídeos constantemente. Fizemos agora um trabalho que vai sair recentemente para o Car Online, para o Hugo Marques, que foi o último convidado que cá esteve, em que nós filmámos e que tu estás a editar um documentário sobre a participação dele no Rally da Alintém, que já estás quase a terminar o terceiro episódio, já está avançado. Vê-se agora, próximo mês, vamos já aqui próximo mês a pressão. Ninguém nos ouve, Joana. Ninguém nos ouve. Para o mês que vem aquilo vai sair, até porque o Hugo já está a ficar ansioso também. O Hugo agora vai ter que sair. Mas onde é que tu aprendeste a editar? Lá está. Exatamente como no Photoshop, exatamente como na fotografia, exatamente Sim, como no design. Tu no Photoshop também, quando eu comecei a explicar a técnica, tu aprendeste aquilo à primeira, na hora, disse, tu tiraste os apontamentos, quer dizer, e repetiste, já fizeste muita coisa. Exatamente, uma pessoa aprende, neste caso. Tu aprendiste tudo sozinha, porque mesmo as edições que já tinhas de Photoshop, que eu vi das tuas anteriores fotos, aquelas que tu fazias dos carros, preto e branco e não sei o quê, aquelas coisas ali já, um bocadinho da vertente artística, tu aprendeste isso tudo sozinha. Sozinha, sim. Era a tal situação. Eu tinha a imagem na cabeça e tinha que a reproduzir, tinha que arranjar maneira de a reproduzir. E uma pessoa vai descobrindo, vai experimentando e vai levando até lá. Nice. Eu acho que é conforme disseste com o primeiro convidado, isto não importa os programas, não é o primeiro, peço desculpa, é o segundo. Isso agora esquece, é o Gonçalo. Desculpa. O Gonçalo. Mas uma pessoa não precisa de ir a tirar cursos, não precisa de... assim, quando queres faz à procura, não é? Exatamente, com hoje em dia trabalha-se. Hoje em dia é fácil também, assim, a gente trabalha, mas vistes muitos vídeos de YouTube, certamente. Sim, muitos. Continuo a ver e eu lembro de utilizar... e lembras-te de uma pergunta que o Hugo Marco me fez, que eu disse-lhe que tinha começado a editar logo com Lightroom, e 3 meses, o que é que nos 3 meses antes eu tinha, e eu, não sei que programa, estou estúpido. Photoshop era o que eu usava para editar as fotos, só que abria uma a uma, editava, fechava, gravava. E eu é mais no oposto, eu comecei no Photoshop. Sim, eu também. No Photoshop e depois é que aprendi a parte do Lightroom. Sim, eu também. Depois comecei no Photoshop e no CorelDRAW, fazia umas coisas também para a escola, mas nada, porque depois deixei a parte do design, mas quando comecei a fotografia apareceu logo o Lightroom e o meu primo Gonçalo mandou-me uma mensagem: olha para lá, a Adobe lançou um software só para fotógrafos e não sei o quê, e eu fui logo experimentar e... Eu achei estranho, então só já tem o Photoshop, porque é que está a lançar outro? É um para principiantes, então nunca liguei a Lightroom. Pois, aliás, quem te pôs a usar o Lightroom fui eu. Foi. E mesmo assim tiveste ali uma resistência. Foi porque... Fazia-te confusão. Então se já o Photoshop já faz, o Camera Raw já faz, então porquê é que eu preciso do Lightroom? Não entrava. É tipo, não basta dizer que é melhor. Tiveste que mostrar que realmente... Sim, que tem vantagens. Que era vantagens. E eu precisei de experimentar e dar uma oportunidade. Mais rápido. Sim. Aquela ligação que tu consegues ter ao Photoshop quando queres ir alterar ou resolver um problema. Sim. Botão lá direito, editar no Photoshop, vais lá, faz o que tens a fazer. Depois... Até ao ponto que agora me mete impressão quando eu tenho uma fotografia que excede o tamanho e que não posso gravar e ter no Lightroom. Pois, e então já me confunde. Ela faz fotos no Photoshop que passa aos 4 GB. É só para o pessoal ter noção. Acho que passa aos 8 GB. Passa aos 8. Passa aos 4, que é o máximo que o fecheiro grava. Sim. Só grava até 4 GB. Okay. Tens que lavar como large format file. Exatamente. Pronto. Depois... Como é que estamos de tempo? Só naquela? Até 19. 19. Estamos 10 minutinhos ainda. Sim. 10 minutinhos ainda. Portanto, tu editas em Premiere, também foi a tentativa e erro, fazias lá os teus videozinhos com as GoPros. Comecei no Movie Maker. E era outra situação, tipo, se o Movie Maker faz, eu não preciso mais nenhum, porque na altura era só corte e depois pôr umas transições engraçadas, chegava. Sim, e qualquer um chega. E depois comecei, agora quero pôr slow motion e depois quero pôr os speed ramps, na altura nem sabia que eram speed ramps e quero fazer este tipo de transições, este tipo de música, Movie Maker já não dá. E então aventurei-me no Premiere e achei aquilo horrível.
Não, horrível. O A primeiro primeira vez. contacto é muito mal. Não, muito. É porque não está nada à vista, tens que ir à procura de tudo, é É. tudo muito pequenininho, tudo pouco intuitivo. Exato. Há muita gente que me pergunta, tens que me ensinar a Premiere que eu quero editar melhor. Esquece. Não, Premiere não é nada fácil, é assim, é para profissionais, é para quem realmente edita todos os dias, porque se tu não usas todos os dias, pá, ao fim do mês tu esqueces, É pura e verdade. simplesmente esqueces o que é que estavas a mexer e onde é que tens que ir e os menus e aquela coisa toda. Por exemplo, o Final Cut é mais simples, aí o iMovie da Apple é facílimo, portanto não é por aí. São dois que nunca experimentei, nunca vi. Vamos falar do nosso patrocinador de hoje. Se calhar vamos do falar. patrocinador, sim. Sabes quem é o patrocinador? Sabes que já ouvi falar. Já Trabalhei com ouvi. eles. O nosso patrocinador hoje é a Saal Digital. Saal tem-me acompanhado já em alguns vídeos. Saal é onde vocês podem fazer as impressões das vossas fotografias, é onde eu uso para fazer. Tenho aqui, por exemplo. Eu pus aqui pus aqui um portfólio meu que eu tenho aqui das minhas fotos, por exemplo. Vou mostrar para ali para aquela câmera, ver se os meninos veem bem, que é um portfólio assim, sem reflexo e tal. Aí a capa é fantástica. A capa tem uma qualidade. Este aqui ao baixo fica muito bem. E depois temos aqui, vamos buscar aqui em baixo. Olha o nosso amigo. Oi, com licença. Vamos mostrar o nosso amigo. Olha o nosso amigo, é logo o primeiro. Já tínhamos saudades dele. Isto foi umas fotos que... Vê lá ali na câmera se está a aparecer bem. Está bacana? Está andando na parte. Não levantes mais. Não levanto mais. Isto é o nosso amigo Hugo Marques, esteve cá no último episódio que a Joana fez uma sessão fotográfica em estúdio para ele, e depois isto então é uma técnica que ela começou agora a trabalhar e que eu dei-lhe umas dicas, ensinei quase tudo. Eu dei umas dicas para fazer este de fotos em que é fotografado em estúdio e depois tudo o resto é pós-produção, em que é colocado um fundo diferente e tal, e o look, a coisa. Que é onde vai entrar a minha parte mais artística. E esta da para minha mim... parte artística. E este último, não é, que eu fiz também ficou fantástico. Este para mim é brutal. Eu quando tu publicaste esta foto fiquei tipo orgulhoso da minha aluna, que este é o Nuno Rijo, né? Nuno Rijo, que é professor de triatlo e dá formação de triatlo. Treinador de triatlo. Pá, é uma máquina este homem, que este homem aguenta e faz. Pá, fizeste também uma sessão fantástica em estúdio e pá, a velocidade com que tu evoluíste nesta técnica é simplesmente brutal. Isto são placas em PVC. Vocês já devem ter visto um vídeo que eu fiz o segundo aí há 2 dias. Vou deixar aí um link que é de como imprimir uma placa de PVC. Pá, isto é o ideal, porque isto até água nós podemos entornar em cima disto, não vamos fazer, não é? Mas podíamos, se quiséssemos. Não, se não molhamos. Isto fica com uma definição. Nós vamos tentar mostrar imagens com mais qualidade da impressão para vocês verem. Estas aqui são 60x40 mais ou menos, não é? Em wide. Nós podemos escolher. A placa é de 5mm. Foi personalizada esta Exatamente. medida. E se vocês usarem o código Vasco Estrelado quando estão a fazer a compra no site da saaldigital.pt, eu vou deixar um link também na descrição do vídeo, vocês têm 20€ de desconto em compras acima dos 40€. E esta placa, por exemplo, vocês quase que podem ter duas pelo preço de uma, porque ela custa cerca de 20 e tal ou 30 e tal, depende depois do tamanho das proporções de cada um que escolha, mas tem 20€ de desconto e pá, isto fica brutal. E depois com um bom produto, com qualidade, como é, isto é fotografado em estúdio ali, cheio de pormenor. Eu estive presente na sessão fotográfica e isto é um estendal, são 3 flashes, 3 tripés, câmera, montar aquilo tudo. Mas toda a parte que engloba o próprio atleta, os seus equipamentos. Podes coordenar isso tudo. Sim. Mas é todo giro. Deixa eu fazer uma pausa, estamos com quantos minutos? 24 minutos, já está na hora. Está na hora de fazer uma pausa antes que as meninas coisas. Bora lá. Deixa-me só compor, peraí. Tu compõe-te, ai, espera, calma, momento loiro. Espera, vamos pôr em slow motion, faz lá outra vez. Em slow
soltar os cabelos. Pá, nunca tive cá uma rapariga, temos que aproveitar isto. Fazer um grande clickbait. Não pode, porque eles não vão ver a tua cara. E vai ser o único podcast, não vai aparecer o nome do convidado, senão perde a piada. Porque isto, o nome do vídeo vai ser Quem é o meu assistente. Pois. Pronto. E depois, no fundo, vão ver, é uma decepção. É uma mulher. Que é a minha grande preocupação. Quem é a croma que está ali? Aqui a questão de ser assistente tem muito a ver. Eu sou um bocado... É difícil ser meu assistente porque eu deixo fazer pouco. É muito difícil ser teu assistente. Vê lá o que é que vais dizer, não? Não, mas a verdade não. É muito difícil, exatamente, porque tu és muito exigente. E, obviamente, tens que ser muito exigente. Pois é, isso é pá. A primeira vez que nós trabalhámos juntos na parte da fotografia, lá no circuito, não sei o que mais. Foi uma grande pressão para ti. Foi muita pressão. É que era fotos que eu estava habituada a fazer e fazia bem, e de repente não estava a sair. É pressão. Porque estava. Sim, era. E depois tinha que sair daquela maneira, e depois aprendi aquelas novas maneiras de tirar a fotografia. Eu tirava de uma maneira, tu disseste-me para tirar de outra, e de repente. Espero que não tenha sido o meu. Acho que foi. Ups, peço desculpa, mais uma vez. E de repente tive que aprender uma nova maneira e fazer com aquela tua qualidade. Não precisava de ser com a minha, bastava de ser. Não, obviamente. Eu se não soubesse que tu tinhas capacidade para fazer aquelas fotos, por isso simplesmente também não tinha dito que podias ir fotografar comigo. Claro que sim, é normal. Outra coisa. Eu, se estivesse na tua posição, também queria. É o Vasco Estrelado que está ali. Por acaso achei piada que tu uma vez depois publicaste, fizeste um post a dizer: epá, estive a fotografar com o Vasco Estrelado. Só depois, não sei quanto tempo depois de conhecer, é que eu vi aquilo. E eu não tive coragem. E não tiveste coragem a falar com o Pedro, que é outro fotógrafo, e eu não tive coragem de repente. Esteve está ao ali pé a de mim, falar, foi o Vasco incapaz. Estrelado a falar com o que está mesmo ao meu lado. Eu não tive coragem de chegarem, olha, eu conheço os teus vídeos, eu sigo o teu. Eu acho que há muita gente que faz isso. É uma coisa que eu sinto que as pessoas me estão a observar e que sabem, mas depois estranho porque é que não vêm ter comigo e apresentem-se e falem e tudo. Porque... E agora olho para trás e foi tão estúpido. Mas olha que não és a única que faz isso. Há N pessoas que eu sei que só me podem conhecer ou ter reconhecido, mas são incapazes, e depois alguns depois até fazem comentários e tudo. Mas sou incapaz de vir ter, vídeo no autódromo. Então, e porque é que não vês ter comigo? É que às vezes não se fica com aquela ideia. É um fotógrafo tão bom que deve estar num pedestal tão alto. Mas e eu não quero estar a incomodar. E é verdade. Sou uma pessoa contra uma pessoa qualquer. És uma pessoa acessível. Sim. Bastante acessível, não é? Sou meio maluco, mas sou um gajo simpático. E então eu penso naquele bocado de tipo, até tenho medo de falar com ele. E depois, não é? Não apanhei-te 2 vezes naquele dia e no segundo também fiquei para olhar para ti e tipo, não consigo. Ok, é lá, adeus. Boas fotos. Pronto. Foi assim. Mas entretanto começámos quebrámos ali a coisa, começámos a trabalhar juntos, agora vamos ter mais trabalhos, mas mais na área do vídeo. É onde vamos apostar. Para o ano vamos ter aí muitas coisinhas giras. Tem que ficar atentos. Muitas coisinhas giras para fazer. E das tuas fotos, onde é que a malta pode encontrar e ver o teu trabalho? Portanto, Instagram é Joana... Instagram joana.fineart.teixeira. Vamos deixar esses links aqui na descrição. E de Facebook também. Joana.fineart. Porque aquilo que tu fazes está um pouco ligado porque tu fazias já o Fine Art. E o Fine Art é aquela coisinha toda bonitinha, tudo. Eu também faço, talvez, algum tipo de fotos meu, também é Fine Art, mas acho que no teu caso liga muito bem, porque isto, não sei se nós vamos mostrar ou não um antes e depois, possivelmente, de alguma destas fotos para poderem ver o antes e depois, o trabalho todo que está aqui por trás e o behind the scenes, porque isto é fotografado, este foi fotografado no ginásio, foi fotografado numa garagem quase praticamente às escuras, só as luzes que tu tinhas é que o iluminaram. Portanto há aqui todo um trabalho e foi por isso que eu achei que isto era importante para ti. Porquê? Porque tu consegues controlar a sessão, tu é que montas o estúdio, tens a coisinha e depois com calma há um trabalho também de pós-produção que é feito no Photoshop, mas aí já estás no sossego da casa, já não há aquela pressão. E essa parte, essa tua ajuda foi não só o descobrir disto, porque o facto de ter sido o meu mentor nesta parte
de eu querer lá ir, não saber como. E depois estás tu que sabes como chegar lá. Pois isto e sabes como me levar lá. Era uma área que eu gostava de fazer. Aliás, eu até tenho no meu site, até quando aparece lá em Portraits, até há alguns retratos que eu fiz com esta técnica. Era uma área que eu gostava de ter seguido. Aliás, se eu não tenho entrado nos carros, teria sido por aqui que eu teria ido. Porque é realmente uma área que me interessa muito e que realmente tens algum controle sobre a sessão, é tudo com calma, é tudo com tempo, depois tens a pós-produção, que é uma coisa que a mim, por isso é que é aquilo que eu faço com os carros, eu fotografo com os carrinhos, com calma, no meu tempo, é aquele mini, faço ali a coisinha toda, depois venho para casa e toda a criatividade de pós-produção que entra, aqui também é praticamente a mesma coisa, a única diferença é que são pessoas, ou retratos, há aqui toda a gestão pessoas que para ti é um bocadinho mais complicada. Sim. Gerir e dirigir o ator. E queria falar também, quem estiver a ver este podcast e queira sessões feitas pela Joana, podem deixar mensagem, podem ir às páginas dela. Ela está agora a começar, como é óbvio, está a começar a querer fazer trabalhos a pagar. Pessoal, a pagar, precinho bacana, coisa, mas é a pagar. Já tive alguns voluntários. Voluntários a falar, queres um voluntário para modelo? Já acabou a fase, os voluntários foram estes e ainda houve mais quem? Fizeste Tive o Pedro. Tiveste o Pedro, o surfista, um abraço para o Pedro. E mais quem? Eu fiz de cobaia bem 50 vezes, enfim. Sim, mas ainda tive o Gerson, que é o campeão júnior de salto em altura. Júnior, vamos mostrar também essas fotos. É um atleta fantástico do Sporting. Que também deu ali umas fotos fantásticas. Fotos muito chiques, entretanto, ultimamente tiveste a Sónia. Tive a Sónia. Tiveste a Sónia, essas não podemos mostrar. Não. Mas fiquem atentos, porque a Sónia vai dar umas fotos. Mas a Sónia é outro tipo, porque... e há várias pessoas que dizem não tiras fotografia ou fazes outra coisa, mas não só sobre mim, porque há vários tipos de fotografia, vários tipos de trabalho, e as pessoas dizem que construir algo não é a verdadeira essência da fotografia. Há muita gente que diz isso, e então olha para aqui, isto não é fotografia, já que tu fazes isto e fazes aquilo, mas isto é outra coisa, não é para ser uma fotografia realista, não é fotoreportagem. Este aqui, exatamente. Este aqui, isto por exemplo, criar uma história, é criar um momento. Este aqui é a fotografia realística, portanto é criar toda uma situação do momento da ação que mas tem a ver com a história desta pessoa, exato, é com tudo o controle de estúdio, que é uma coisa. Esta foto, como é óbvio, feita em estúdio, ele está aqui como quem está a preparar-se para começar uma corrida, e se tu quisesses fazer esta foto ali em Cascais, quando foi o Ironman, exatamente, esquece. e tentei, eu estive lá. Sim. E foi impossível. Não, é assim, nem de longe. Tinha 500 pessoas em cima dele. Exatamente. E a questão não é só essa. Aqui é mesmo para mostrar. Ali na Para Mais vai ter um espaço, um ginásio, exatamente, onde vai poder utilizar estas fotografias. O Hugo também, para promover todo o trabalho que ele faz no troféu, que é picante. Também era uma situação em que agora quando for, por exemplo, apresentar um dossiê a pedir patrocínios, tem fotos. Ainda fizeste só esta, tens mais que também podemos mostrar, mas que permite ter a ação, um bocadinho da ação, mas controlada em estúdio. E depois tens a outra área, que foi aquela que nós também falámos, que é o imaginário, criar ali uma personagem, no caso da Sónia. É uma história que já não diferente. Tem a ver com o real. Exato. Tem a ver com o surreal. Até porque a Sónia não é real, não é? Aquilo é surreal. Não, a Sónia é fantástica. A Sónia é fantástica. A Sónia, não, com ela beijinho para a Sónia. Eu não sei se ela vai chegar. Ela, se estiver a ver isto, não vai aguentar até aos 40 minutos. Nós não lhe vamos dizer nada. E depois vamos esperar pela reação dela nas nossas mensagens, a ver se ela chegou até aqui. Porque a Sónia diz que não aguenta 15 minutos. E a meia hora, isso é muito tempo e tal. E pronto. Não, eu espero que vejas, nem que seja só para ouvir a Sónia. As sessões com a Sónia são, são do melhor. Eu fiz também uma sessão a ela, daquela que ela me pediu. Olha, foi nessa sessão. Fizemos um vídeo e foi no dia em que fizemos as fotos, de que tu fizeste estas fotos do Hugo. Foi lá na garagem que fizemos o vídeo e que fizemos aquelas fotos para ela. Exatamente, que foi o 3 em 1 a despachar. E que conseguimos fazer. E foi a noite em que eu fiz a foto do picanto do Hugo também. Portanto, isso foi uma tarde fabulosa, que também podemos também mostrar. E que,
Pá, isso foi uma grande tarde, mas foi uma tarde super produtiva. Fizemos um vídeo, uma sessão fotográfica à Sónia, uma sessão fotográfica a um carro, uma sessão fotográfica ao Hugo. Portanto, multitasking, sempre a bombar. E ainda conseguimos limpar aquela garagem. Para além disso. Para além disso. Tem agora projetos para o futuro? Continuar? Os projetos passam exatamente por este. Tu foste colocada outra vez, foste colocada, continuas a ser colocada, professora, foste colocada outra vez. Portanto, mais um aninho colocada cambaixo. até, exatamente, aqui perto. Carnaxide, exatamente. Carnaxide. Passaste de Sintra para Carnaxide. Porra. Sim, continuo aí nessa parte. Portanto, agora é apostar forte nisto. Sim, e estou agora a apostar na parte da fotografia e estou a aprender cada vez mais e a apostar mais na parte do vídeo. Porque também descobri que é uma coisa que gosto muito de fazer. E fazes muito bem. É, porque não tem a ver só com a parte técnica, tem a ver com o ritmo, tem a ver com a emoção. Tem a ver com uma sensibilidade, por exemplo, que eu já falei aqui em outros podcasts, e é por isso também que eu fiz o investimento que fiz na parte de vídeo, porque ia trabalhar contigo, porque eu, embora tenha a minha parte criativa, o olho, até filme, na edição eu não consigo, para além daquilo para mim ser uma seca, basicamente é isso, enquanto quando estou a editar fotos sou capaz de estar 2 dias de volta de uma foto e não é seca, no vídeo, ou gosto muito do resultado ou não tenho paciência. E depois falta-me a sensibilidade de perceber o ritmo, de perceber que take é que vai entrar aqui bem, fazer o corte, ir perceber que take é que eu tenho que vir pôr aqui. Isto agora precisava aqui, era uma piada. Pronto, temos estado a fazer a edição do podcast, do documentário do Hugo, e eu apercebo-me que eu estava a sentir isso, mas não sabia. E depois quando tu dizes, depois quando tu pões, depois eu dou ali sempre uns acertezinhos, porque depois de estar feito, eu consigo perceber se está bom ou se está mal. É verdade, é mentira. Acabo sempre por ir acertar, dar sempre ali uma opinião. Aquele pontinho, que às vezes quando uma pessoa está muito tempo com determinado comentário, passa à frente, há aquele segundo que passa à frente, há aquela coisa que falta que... E eu sinto que, por exemplo, que o corte foi feito, não preciso ser um bocadinho antes, e eu não ponho neste tanto tempo, percebes? Isso eu consigo perceber já depois de montado. Agora, perceber qual deles é que fica aqui bem, percebes? Claro, tenho um bocadinho de jeito, mas como não tenho a paciência e o gosto, percebes? A minha essa parte dá muito gozo fazer. Sim, tu gostas descobrir, de fazer. Também me irrita muito quando não consigo lá chegar, porque eu sei que tenho que lá chegar aquele... Sim, um bocado estressada, um bocado ansiosa com isto, até chegar lá. Vocês não têm noção. Até chegar lá sou um bocadinho chata. Porque eu sei, por exemplo, este documentário do Hugo não é uma coisa que é também o primeiro documentário que estás a fazer, e não foi foram horas e horas de filmagens, 2 câmaras sempre a filmar, GoPros, é muita coisa, som separado, portanto atirámos-nos de cabeça assim. Sim. Para o primeiro documentário. E é que depois é outra coisa fazer um vídeo para o Hugo. Tem que ser com a personalidade do Hugo. Exato, que é um palhaço. Olha, aquilo está a pescar, é do tempo, vê lá ali. Porquê que está ali a pescar? É normal. Sim, ele de vez em quando, não sei porquê. É a parte técnica que eu não sei, mas passado um tempo a câmara pisca o tempo e depois para de piscar e fica normal outra vez. Olá, o porquê não sei, mas se calhar, olha, alguém que esteja a ouvir, se calhar até sabe dizer o porquê. Porque é que o tempo pisca na câmara da Canon quando está a gravar? Nunca tinha visto. De vez em quando. Bem, normalmente também não tenho o ecrã para ver. Não, só eu que tenho. Tu costumas ver. E tem feito isso sempre? Tem feito sempre. Ok. Eu por acaso pensei que era tão normal. Eu estava a chamar palhaço ao Hugo, não posso esquecer disso. Não é palhaço, é divertido. É divertido. Aquele gajo é um grande maluco. E ele consegue dar a volta a coisas sérias e pô-las descontraídas. Então eu não posso fazer um documentário sério. Não, eu que me apercebo agora que tenho ajudado nas filmagens dos vídeos dele, e tivemos agora na apresentação do 208, os dois fui fazer fotos para o canal dele. Entramos agora numa nova era, e mais uma vez, quem viu o último podcast... Foi no último, não foi? Foi no último que eu falei. Foi do Hugo, o teu. Exato. O teu. Já estou a mandar isto também. Lembram-se de eu ter falado da minha primeira foto de capa, que eu disse que até tinha chegado a emoldurar, estava ainda no escritório da empresa do meu pai, fui lá buscá-la esta semana para ter aqui, e eu estava a dizer que me apercebi que o gajo às vezes está a dizer coisas. É preciso ajuda? Não, está a contar. Ok, só para saber. Está a dizer coisas ali e eu acho que, será que isto vai ficar bem e tal? E depois quando vejo o vídeo montado, ele já tem uma noção, como eu também, da experiência de
das ligações que faz de plano para plano. Ele acaba de falar a meio e depois pega exatamente onde é que estava e que tudo aquilo flui. E mesmo as parvoíces que na altura não me parecem bem, às vezes, a maior parte delas parece-me, pronto, porque eu também acho piada que aquilo tenha aquele registro descontraído. Mas às vezes, será que aquilo ficou bem? Mas depois no vídeo, aquilo fica impecável. Pronto. E então, estabelecemos aqui mais um marco e mais uma vez com o 208. Porque eu fui pela primeira vez a uma primeira apresentação que eu fui em 8 anos. Vejam isto. Há 8 anos que sou fotógrafo de carros, nunca tinha ido a uma apresentação. Finalmente fui. E a qual é que eu fui? Ao 208. E vai espetáculo. Grande loucura. Portanto, as fotos apareceram no Car Online. Exatamente. Pronto, também marcámos aqui uma nova coisa. Comecei a fazer fotos para o canal dele, para a página dele. Portanto, também foi aqui um marco e mais uma vez eu também disse, não, olha, vamos começar a fazer isso só no 208. Já agora, para o 208 estar a ter mais uma vez um destaque na minha carreira. Espero que a quarta vez não seja o fim da minha carreira. Não parece. Que horror, estupidez. Tipo, com o 208 o gajo acabou a carreira. Não fotografou mais carros, foi o último carro que ele fotografou, foi um 208. Esperamos que não, que horror. Creio. Bate aí. Quando eu acabar de fotografar, que seja quanto carro. E pronto, querida, olha, gostei imenso de ter por cá, aparece mais vezes, passa daqui a 2 semanas, mais vezes, não, mas põe-te na parte de trás das câmaras. Acho que é melhor. Até. Sim. Então agora vais passar a dizer adeus, vens a dizer adeus no podcast às pessoas, olá, tudo bem e tal. Não queres fazer isso. É meu lugar. Gostas mesmo de estar lá por trás das câmaras a Lembra-te que eu controlar. passei estes anos todos com um site, com um nome desconhecido. Pois, isso Não é é outra só coisa com que as minhas alterámos. siglas, Ela que era tinha para ficar invisível. JT Fine Art, não era? Era JT. E quem é o Fine Art. JT? O Jaime Totó? Mas na altura não me O importava, Joaquim Teixeira? porque eu não queria que soubessem que era eu. Ou pelo E o menos... que eu tive que chatear para aparecer aqui? Foi. Joana, as pessoas têm que saber. Porque tu és uma artista fantástica. Aliás, tu não estás aqui por outra razão. Não penses que é porque és minha assistente, que não, é o que tu és menos. Coisa, não é? É o que tu és sim, menos. Sim. Pronto. Nós, mais uma parte Agora, de tu tens um trabalho fantástico de fotografia e eu queria mostrar a vocês, para vocês verem que ela mesmo não tendo muito jeito. Ensinaste-me bem. Não. Olha, ensinaste-me bem. Eu explico-lhe isto de uma vez. Agora, como é óbvio, há todo um caminho de opinião, mas que qualquer pessoa poderia fazer. Gosto. Agora, pronto, como fotógrafo tenho perfeitamente noção. Põe mais escuro, põe mais claro, não gosto tanto de ver assim, troca ao fundo. Pronto. Mas aí é um trabalho que faria, mesmo não sendo mentor ou estar a ajudar nisto, faria na mesma e poderia dar-te um input. Mas para isto, para vocês perceberem que e nós também pensamos uma estratégia, mudámos o logotipo, mudámos a marca d'água, para a nova página do Instagram, fizemos tudo isso. O próximo curso que vou lançar são esses passos que vocês têm que dar para começarem a ser fotógrafos profissionais. Super necessários, porque são estes pequenos passos que uma pessoa até se lembra depois de serem ditos. Que parecem a coisa mais básica. É a coisa mais básica. Mas a verdade é que são pequenos passos que nos lançam. Pois. E que é preciso fazê-los. Lá está, é a tal campanha de marketing. Qualquer empresa que lança um produto faz isso. Nós que ainda somos menos conhecidos e não temos a força da marca por trás, não é? Ainda temos que fazer uma coisa mais bem pensada, estruturada, com timings, e nós fomos, agora lanças isto nesta altura, agora aparecemos com isto, agora aparecemos com aquilo. Portanto, para o ano vai ser o lançamento do teu site, para teres o site já, porque já tens portfólio suficiente para coisa. Entretanto vais ter um portfólio impresso também, portanto impresso na Sala Digital, é onde tu vais fazer, que é o nosso sponsor. Usem o código Vasco Estrelado para terem 20 € de desconto, não esquecer. Agradecer à Sala Digital mais uma vez apoiar o meu canal, apoiar os vídeos. Agradecer à Joana por teres vindo, mas desta vez teres ajudado realmente, criaste aqui conteúdo. Mentira, tu vens sempre, não é? Eu queria algum conteúdo. Criaste, então não criamos, estás aqui a gerar conteúdo porque o pessoal se vai divertir e aprender com aquilo que tu fizeste, com o trabalho que tu continuas a fazer. Não te posso dar um beijinho, mas dou-te um high five. Fixe aí, uma coisa bacana, mano, fixe. E pronto, e é isto. E agora vamos já editar isto, que isto tem que sair no domingo. 2 dias para editar um podcast, por isso é que isto também foi um bocadinho mais rápido. Só ver, quanto tempo é que temos ali? Espera aí, 20?
20. 20? Ih, pá, ainda temos 10 minutos. Estou quase a igualar o primeiro. Não, 20. Então isto 20, foi 20 e com tal, 23, 20 e tal, 40. 40. O outro foi 53. Estou quase, estou perto. Não é nada mau para alguém que não queria sequer estar aqui a falar. Pois é, assim, eu estou a tentar fazer isto um bocadinho mais rápido para não te dar, porque eu sei que tu estás em grande sofrimento. Não se nota, olha. Estás a suar. Estavas de casaco vestido, já te passou o frio. Ficaste de stress. Não, isto é na boa. Isto aqui, quem é que vai ver isto? Ninguém vai ver. Isto é para 1000 gajos, para 1000, 2000, 3000. Não, a gente vai fazer, tu vai ver. Não, agora quem vai ver começam, terminam e eu digo, mamã, papá, já para verem isto. E são todos os exatamente. O que é que dizem os teus olhos? Estou cheio de medo. Os olhos, isso é olhos de medo. Não. Não, medo de quê? Não há que ter medo. Isso é a tal história. Não há que ter medo. Porque toda a gente, visualmente, um dos medos que tu tens é quando vais fotografar. Que o cliente, a cinta, ele sabe muito menos do que tu. Ele não sabe nada. Sim. Tudo aquilo que tu fizeres ou disseres é o que é. Não tens que ter medo. Até porque o resultado final só vai aparecer muito tempo depois. É tudo com calma. Mesmo que aquilo não esteja... Estás a disparar e os flashes não disparam. É assim mesmo. Está aqui um pequeno problema. E eles, também. O que é que eles te dizem? Não vão dizer nada. Eles já viram as tuas fotos. É como eu. Eu apareço lá com uma luzinha e tal. Este gajo é maluco. Pá, mas as fotos dele ficam brutais. E ainda agora fiz a sessão dos sherries daquele carro à noite. É fantástico. E pá, e os gajos ficaram tipo, este gajo é maluco. Pá, mas isto está tudo às escuras. Sim, deixa estar, é assim que eu quero. Então e o carro aqui? Sim. Pá, agora mandei-lhe a primeira foto que eles viram. Ei, agora é que eu percebi porque é que tu querias isto assim. Mas eles na altura, pá, eles já viram as fotos, dizem, pá, o gajo é maluco. A gente passa por malucos, é normal. Mas depois o resultado aparece, tens que estar descontraída porque eles ainda sabem menos do que tu. E tu estás na descontra. Porque eu para as próximas sessões não vou poder ir, Joana, sabes disso? Sei disso. Sabes disso, que a minha vida não é isto. Sei disso, já me passaste pela ajuda. Portanto, agora mas é mesmo essa diferença de agora ter que mudar o meu registro completamente. Confiança, tens de ser confiante. Isto foi de um sistema que eu era invisível. Não queria ser conhecida, pá, não me interessava, não... E então as fotografias todas, às vezes até tirava longe e dizia, não me interessa chegar perto, eu capto aquele momento a esta distância. Porque não interfiro, não faço nada. E criei essa distância. Só que agora tenho que me aproximar. Tens de aproximar porque só assim é que tu consegues depois também estabelecer contactos com as pessoas. E só graças à ajuda que tu me vais dando, estas pequenas dicas, é mesmo pequenas dicas que são enormes. Pois que transformam. É acompanhar a pessoa e perceber onde é que tu tens que melhorar, não é? E tu aí tens que, por exemplo, agora quando for o lançamento do ginásio dele, em que vai lá estar as tuas fotos, vais expor, tu tens de estar presente, tens que estar, não podes estar enfiadinha num canto, tens de estar a falar com as pessoas, tens que mostrar o teu portfólio, tens que eventualmente, então aí também é atleta e estaria interessado numa sessão, nós estamos com um preço especial hoje aqui na inauguração do ginásio. Tem que acontecer isso, porque não vai lá andar ninguém a vender as tuas sessões se não fores tu. Exato. E tu tens que quebrar isso. E isso é fundamental, porque a alta história, tu tens que ter os três momentos. A gente esconde-se atrás da câmara a certa altura. Mas depois temos que fazer de comerciais noutra altura. Sim, mas é engraçado que, e por mais tímida que seja, atrás da máquina, como professor ou como PT, isto... Pois aí também foste PT, para além de aí faltava aí, eu sabia que eram para aí 6 ou 7 coisas. E treinadora de futsal. De futsal. Ela apareceste num jornal e tudo. Eu apareci no jornal, achei uma piada, mas lá está a tal parte, não me treinadora de futsal. Passado 2 anos começaram a aparecer notícias de a primeira treinadora de futsal, outra qualquer. E eu, ok, tudo bem, eu já sou treinadora há uns bons anos antes de falarem nela, mas não, era outra pessoa. Mas achava piada a dizer, olha, a primeira treinadora de futsal. Eu, ok, ainda bem, eu passei despercebida. Verdadeira artista. Multitarefa. Pronto, mas agora é só fotografia e vídeo, ok? Não tens tempo para mais nada. Não é que é verdade, porque até agora eu tinha, estes empregos todos. Pois. Uma pessoa fazia isto, aquilo e aquilo outro, e agora uma pessoa seleciona mais um bocadinho. Até a parte do desenho, que eu adoro fazer, mas também fica um bocado ao lado, em vez de fazer... Sim, já não é em 17 meses, pronto, mas em vez de fazer 1 por ano, ou 2 por ano, vou fazendo. Sim, mas isso é um hobby agora. Agora sim. Isso vai ser um hobby, porque não... O que quer que te possam pagar pelos teus desenhos, nunca
Sim. E nunca vale é uma as coisa que as horas. pessoas não percebem. Para querem dar 20 euros, 40 euros por um desenho. Mas se pensarmos, vamos imaginar que 8 horas são 40 euros. Quantas 8 horas está num desenho? Sim. Em quantas 8 horas está num desenho? E esse 8 horas 40 euros é um grande preço, que assim 8 horas de trabalho, mas há uma vez em fotografia tu ganhas muito mais. Sim. Percebes? Sim. Tu, Sim, já não estou a falar de mim, mas tu já ganhas muito mais numa sessão, não é? Tu fazes um vídeo, não ganhas menos de 200 euros e tens muito menos de trabalho. E a questão tem a ver aqui, eu só não penso em 200 euros para dar para um desenho, mas o desenho valia 1500 ou 2000. Se aquilo fossem posto lá as horas, só que não há, claro, como é óbvio, nem o nome. E depois há aqueles artistas que mandam um balde de tinta contra uma tela, assinam aquilo. Já tem nome. Quem sabe um dia, Joana Teixeira. Quem sabe um dia. Quando tiver nome, sim. Olha, porta-te bem. Vamos editar, não vou eu editar. Atenção que os podcasts sou eu que edita, dá-me trabalho. Ela só edita alguns vídeos do meu canal, aqueles mais difíceis, é ela que edita. Este é fácil demais. Julgas tu? Tu não tens noção que editar isto, são horas, demora muito, são cortes e cortes, mesmo com o sistemazinho do multicam. Eu já te vou mostrar para veres que o trabalhinho que isto está. Sincronizar som, depois isto, cada microfone tem um canal. E depois lidar assim com coisas com tipo 3 bateria câmeras, a terminar. bateria a terminar 25 minutos. Então, em 25 segundos. 25 minutos. Adeus. Tchau.